Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula e agora tratando do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento. Na aula passada nós já estudamos o primeiro versículo. Se você perdeu a aula, está aí na descrição. O link está aí na descrição. Só acessar o playlist e eu vou colocar sempre na sequência. São 404 versículos que nós precisamos estudar. Dependendo da aula, nós vamos estudar mais de um versículo. Hoje, por exemplo, nós vamos estudar mais 2. Tem aula que nós vamos estudar bem mais versículos. Vai depender da dificuldade de interpretação de cada texto. Agora, é importante que você tenha sempre em mãos uma Bíblia, de preferência a Bíblia Apologética, publicada pela nossa instituição, e um caderno para você anotar as informações mais importantes. Todos os slides que eu vou apresentar durante a aula, eu vou deixá-los disponíveis no nosso site. O site é o www.icp.com.br. Então, você acessando, você vai ver lá o slide. Todas as aulas eles estarão lá. Se quiser, é só baixar. Antes de eu ir para a aula, se ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, quando eu subir a aula, você já é notificado. Aproveite, dá um joinha aí, um likezinho para incentivar o professor. Faça também o seu comentário e me ajude a divulgar este projeto, este trabalho que tem como objetivo primordial o ensino da gloriosa, da genuína palavra de Deus. Mas chega de moleza, vamos trabalhar. Apocalipse, 1º capítulo, 2º versículo. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem, palavrinha aí, testificou. Eu vou colocar sempre na cor amarela a palavrinha a ser comentada. Então, o qual testificou. Testificou significa testemunhou, constatou, atestou, confirmou, assegurou, notificou. Veja que no primeiro versículo nós já estudamos sobre esta confirmação do texto do livro de Apocalipse. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá no finzinho em amarelo. Notificou a João seu servo. Então isso nós vimos na aula anterior. Então nós aprendemos que Deus Pai entrega para o Filho, Deus Filho, que vai pedir para o anjo vai fazer papel de mensageiro, que vai entregar a mensagem para João, João será o escritor, a igreja, que são os servos. Lembra que nós aprendemos que a palavra Deus é uma palavra polissêmica, tá lembrado? Palavra que tem mais de um significado. Se você perdeu a aula anterior, por favor, vá na aula anterior, tá aí na descrição o link, vale a pena fazer uma revisão. Lembrando que toda semana eu vou subir sempre na quarta-feira uma aula tratando de Apocalipse. Você tem a semana inteira para rever a aula, anotar, baixar os slides e ir crescendo no conhecimento, tá bom? Vamos em frente. Bom, o qual testificou da palavra de Deus. Olha aí em amarelo. Palavra de Deus, trata-se somente do livro de Apocalipse. Então veja. Na época que o livro foi escrito, segundo os pesquisadores, os estudiosos, mais ou menos 90 anos depois de Cristo, nós não tínhamos ainda um Novo Testamento como nós temos hoje. Aliás, nem era em formato de livro, era em rolo. Cada livro um rolo. E nem todas as igrejas possuíam o Antigo Testamento e o Novo ainda não estava formado, reconhecido os 27 livros como nós temos hoje. Então essa carta foi escrita para ser lida nas igrejas. Nós aprendemos isso na aula anterior. Então, quando esse texto está falando da palavra de Deus, é uma referência exclusiva ao livro de Apocalipse. Tá bom? Entenda isso aí. Livro de Apocalipse
palavra de Deus, não são os 66 livros, porque nós não temos esse formato que nós temos hoje. Tudo certinho, distribuída, não tinha capítulo, versículo, cada igreja recebia lá a sua carta, a sua epístola. Depois que estes livros foram agrupados, isso no segundo século. E totalmente reconhecido o Novo Testamento não mais do que no quarto século, tá bom? Então é importante saber isso aí, quando se refere aí, nesse caso em particular, da palavra de Deus, é uma referência somente ao livro de Apocalipse. Não que os outros não sejam inspirados, eu estou falando desse ponto do texto. Vamos em frente. O qual testificou da palavra de Deus, ou seja, do livro de Apocalipse, e do testemunho de Jesus Cristo. Veja que Jesus Cristo será o personagem principal do nosso livro, porque ele é Deus. Está lembrado da palavra polissêmica? Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui. Ah lá, está aqui. Deus, palavra polissêmica, palavra com mais de um significado. Então vai depender do texto para sabermos se é uma referência ao Pai, Deus Pai, se é uma referência ao Filho, Deus Filho, ou ao Espírito Santo, Deus. Essa é a doutrina da Trindade. Então veja, definição de Trindade. Eu vejo muitos comentários aí, parece que até de má fé, falando que nós cremos em um Deus de 3 cabeças ou em 3 deuses. Não. Nós cremos em um único Deus. É muito clara a nossa confissão de fé. Cremos em um único Deus. Ocorre que nós encontramos em Deus, na divindade, 3 pessoas distintas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que a Bíblia ensina. Eu tenho aulas aí só tratando da doutrina da Trindade. Se você tiver alguma dificuldade, por favor, acesse aí o canal que você vai localizar a aula tratando, ou as aulas tratando da doutrina da Trindade. Vamos em frente. Então, o qual testificou da palavra de Deus, não se esqueça que está falando do livro de Apocalipse, e do testemunho de Jesus Cristo, então testemunho de Deus, e de tudo o que tem visto. Tudo o que tem visto. Então, tudo no livro de Apocalipse é inspirado por Deus, ou seja, toda a revelação que João viu, que João recebeu de Deus, que o anjo, como mensageiro, entregou para João, é inspirado por Deus, daí palavra de Deus. E o texto mostra também, tudo que tem visto significa que ele viu tudo primeiro. Ele estava na ilha de Patmos, nós já aprendemos isso na aula anterior, foi lá que ele recebeu a mensagem. E o texto dá a entender que ele escreveu posteriormente. Porque ele falou, tudo o que tem visto. Então ele já tinha tido a visão quando ele começou a registrar, a escrever o que ele viu. E tudo o que ele viu é inspirado por Deus. Daí o nome, Palavra de Deus. Tranquilo? Vamos em frente? Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Palavrinha aí, bem-aventurado. O que significa? Bem-estar espiritual, felicidade divina, natureza divina. Aí eu coloquei um texto aqui que está na primeira Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Poderia ter colocado outros, coloquei só um. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então veja, esta bem-aventurança não é uma felicidade financeira, uma felicidade apenas temporal. Veja que nesta época a igreja era perseguida. Muitos morreram por não negar a fé em Cristo. Tem os mártires neste período aí. João, o escritor, foi perseguido. Veja que ele estava preso na ilha de Patmos.
Então essa felicidade que a Bíblia está falando, essa bem-aventurança, é uma felicidade espiritual que só a pessoa convertida, só a pessoa que recebe o Espírito Santo sente isso na alma. Veja que o mundo está passando numa grande luta, numa grande dificuldade. Aí estamos vivendo esta pandemia, mas o crente, mesmo assim, com toda dificuldade, ele tem uma bem-aventurança, ele tem uma felicidade espiritual. Não tem nada a ver com coisa material, com bens materiais, tá bom? Isso é importante. Daí o texto que eu li: temos a mente de Cristo. Então, quem tem o Espírito Santo, quem nasceu de novo, quem foi justificado, regenerado e santificado, vive no estado de bem-aventurança, de felicidade espiritual. Vamos em frente. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Bom, lê e os que ouvem. Nós sabemos, estudando história, pesquisando, que na época nem todos sabiam ler. O analfabetismo era muito grande no Império Romano. Então, aquele que sabia ler, o texto está falando que é bem-aventurado, porque a carta chegava até a igreja e deveria ser lida. Então era escolhido uma pessoa que sabia ler, ela lia aquele texto para a igreja, lia em voz alta. E os que estavam ouvindo também entravam na condição de bem-aventurados. Está lembrado que eu falei na aula anterior que o livro de Apocalipse deveria ser constantemente ensinado, lido na igreja? E infelizmente não é isso que acontece. Muitos obreiros até desprezam o livro de Apocalipse, mas um livro que traz felicidade, que nos coloca num estado de felicidade espiritual, porque fala do nosso futuro, fala do futuro da igreja. Então, bem-aventurado tanto quem lê como quem ouve. Olha que coisa maravilhosa! Você está lendo o livro de Apocalipse? Você já leu o livro de Apocalipse? Todo cristão, todo crente precisa ler o livro de Apocalipse pelo menos uma vez por ano. Pelo menos. Quer ser bem-aventurado? Quer viver a felicidade espiritual? Quer ter a mente de Cristo? Então leia a palavra de Deus. Vamos em frente. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Palavras desta profecia. O livro de Apocalipse é uma profecia séria e não um mero livro de textos simbólicos religiosos. Então veja, que profecia é esta que João está falando? O livro de Apocalipse. Então, quem lê o livro e os que ouvem, por quê? Porque o livro, a carta, depois de redigida por João, ela foi enviada para as igrejas. Nós vamos ver mais para frente o destino da carta. Mas adiantando, a igreja recebia a carta, alguém que sabia ler fazia a leitura em voz alta para toda a igreja. E tanto que lia como os que ouviam eram bem-aventurados, passavam a viver uma felicidade, um gozo espiritual, a ter a mente de Cristo, porque é uma revelação de Deus para as nossas vidas. Olha que importante! Já leu as Escrituras hoje? Precisa ler todo dia. Ela é o alimento que nos coloca no estado de bem-aventurados, tá bom? Vamos em frente. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Guardam as coisas que nela estão escritas. A ideia não é somente guardar, mas também colocar em prática. Como nós estamos no estudo sistemático, versículo por versículo, eu não posso ficar adiantando os versículos lá na frente, mas nós vamos ver a importância de guardar
e de colocar em prática as palavras desta profecia, ou seja, as palavras do livro de Apocalipse. Nós precisamos valorizar mais o livro de Apocalipse, de entender a palavra profética, que é o livro de Apocalipse, para ter a mente de Cristo, para ficar num estado de felicidade espiritual, de bem-aventurado. Então, ler, ouvir, guardar, colocar em prática. Olha que importante é conhecer esta profecia. Já leu a palavra hoje? 15 minutinhos para se alimentar da palavra desta profecia. Se fizermos isso diariamente, em menos de um ano, nós lemos a Bíblia inteirinha. Vale a pena. Eu faço essa leitura diariamente. Eu já estou em Neemias. Agora já estou em Neemias esse ano. E olha que nós ainda estamos no começo do ano. Veja como rende ler 15 minutos de Bíblia todo dia. E quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, mais nós vamos entendendo a mente de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Então esse é o objetivo do livro de Apocalipse. Lê-lo diariamente, de preferência em voz alta. Vamos em frente? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo, confirmando a afirmação do primeiro versículo. Está lembrado que nós aprendemos na aula anterior que este tempo tem duas interpretações? Uma corrente interpreta que o tempo é porque a igreja estava sendo perseguida, então a igreja entendia que a volta de Jesus estava muito próxima para livrá-los da perseguição. Não era fácil ser cristão naquela época. Mas outra corrente interpreta que o tempo ali é o tempo de Deus. Que Deus é eterno. Não tem passado, presente e futuro como nós temos no nosso tempo. Então, para nós, 2000 anos é muita coisa, mas para Deus não significa nada, porque Ele é eterno. Então isso nós aprendemos na aula passada. Mas cada geração que lê este livro, como é recomendado, vê que a volta de Jesus está próxima. Então esta nossa geração, quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vemos que ela está próxima, ou seja, é um milagre esta profecia, porque cada geração, repito, ao ler este livro para a igreja, ao ensinar este livro para a igreja vai sentir isso aí, como um todo. O corpo de Cristo sente isso aí. Olha, está próximo. Ora, se naquela época a igreja já pensava assim, consegue imaginar hoje, então, após mais ou menos 2000 anos? Daí a importância deste livro. Na próxima aula, nós vamos aprofundar mais um pouquinho. Como dizia a minha avó, que já está com o Senhor. De grão em grão, a galinha enche o papo. Não tem pressa. O importante é que nós já começamos. E não vai esquecer, se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, dá um toque no sininho, dá o joinha aí para animar o professor. Faça o seu comentário, eu respondo todos os comentários. E me ajude na divulgação desse projeto. O nosso ministério tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa palavra de Deus. Eu conto com a sua cooperação. Eu sempre cito aqui a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Estou indo embora, forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.